Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a realidade das comunidades quilombolas do Amazonas. Quando pensamos em quilombos, certamente o mais conhecido é o Quilombo de Palmares, que fica em Alagoas, né, símbolo da resistência ao sistema colonial escravagista. Mas nem todos os quilombos hoje existentes no Brasil, e eles são quase 6.000, né, distribuídos em todas as regiões do país, nasceram como esse refúgio à escravidão. Nós temos comunidades que foram estabelecidas em terras oriundas de heranças, doações, pagamento em troca de serviços prestados e também compras de terra. São territórios que guardam toda essa ancestralidade negra que não sucumbiu às violências impostas pelo Estado. E para conversar sobre esse tema com a gente, eu convidei a coordenadora estadual da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Keila Fonseca, que está aqui com a gente. Ela é graduada em Gestão Pública, presidenta da Associação das Crioulas do Quilombo Urbano de São Benedito e segunda secretária do Movimento Orgulho Negro do Amazonas, que é o AMONAM. Seja muito bem-vinda, Keila, e obrigado por ter aceitado, né, bater esse papo com a gente. E eu fiz esse breve resumo do que seria, né, as comunidades quilombolas, né, essas comunidades remanescentes de quilombos, mas eu acho que a palavra assim, que a gente pode destacar para explicar o que é ser quilombola, eu acho que é identidade e também resistência, não é isso, Keila? Obrigada pelo convite. E aqui acrescentando que no Brasil nós somos em média 6.500 quilombos. Poucos são certificados porque é um processo muito rígido para a certificação. E sem falar que a maioria que é certificada não é titulada. E essa é uma das maiores lutas que nós temos como quilombolas, é sermos certificados e sermos titulados. Entendi. E como é que é a situação aqui no estado? A gente tem uma legislação, inclusive isso está na Constituição, né? Esse resguardo do direito ao reconhecimento e à propriedade dos territórios. Como é que é isso no Amazonas, né? Quantas são as comunidades reconhecidas e também as que possuem o título? As comunidades reconhecidas no Amazonas são 8 comunidades. Nós temos o Quilombo do Serpa, o Quilombo de São Benedito, que é o segundo quilombo urbano no Brasil, dentro do Amazonas. Nós temos Ituquara, São Pedro, Santa Teresa do Matupiri, Boa Fé e Trindade, que fica em Barreirinha. Então essas comunidades, todas elas são certificadas pela Fundação Palmares, mas nenhuma delas são certificadas. Por quê? Porque o processo de certificação para a titulação de terras tem que ter um antropólogo para fazer o estudo do espaço, do perímetro da comunidade e certificar de que naquela comunidade existe famílias quilombolas. E a nossa luta dentro da comunidade é que muitos greleiros entram na comunidade e invadem nossas terras e querem ocupar os nossos espaços com a ajuda dos, no caso, prefeitos e deputados do local, que os apoiam, porque a nossa comunidade quilombola dos municípios são muito ricas em tudo. Então eles querem transformar essas comunidades em locais de retiros, locais de hotelarias e locais para turismo. Então a nossa resistência é essa, para nós adquirirmos o nosso título de terra. Porque o próprio governo, o próprio prefeito da cidade e os vereadores, deputados, querem que a cidade cresça em cima das comunidades que têm espaço para essa área turística. Então a nossa maior resistência é essa, não deixar que os de fora se apropriem dos nossos territórios. E tem também as ameaças de, no caso, o pessoal também que explora minérios, não tem isso? A própria questão da agricultura também, não é? Sim. E hoje a gente vê que a especulação imobiliária é muito grande. E existe essa resistência, né? Porque os quilombos
rurais, eles vivem da caça, da agricultura familiar, eles fazem farinha, eles produzem vários produtos que vêm para a nossa cidade. Então a luta é muito grande, porque é muito rica a terra, tanto no solo, né, que é o minério, e nas suas riquezas, que é o espaço mesmo. Então a luta é muito grande dentro das comunidades para que se resista às tentações imobiliárias, que são os valores que nos oferecem. Para você ter uma ideia, eu moro no quilombo urbano, que o metro quadrado é caríssimo, porque é Praça 14. É igualado a Vieira Alves. Então eu moro dentro de uma comunidade que é rodeada de lojas, que a especulação imobiliária já conseguiu fazer propostas para casas que viraram todas lojas. E nós continuamos resistindo na nossa Praça 14, no nosso quilombo, que fica entre Visconde de Porto Alegre, Duque de Caxias, Tarumã e Amundá. Então esses 2 quarteirões é perímetro quilombola. Só que a maioria das lojas já conseguiram negociar com os moradores e hoje é um grande comércio automotivo dentro do nosso quilombo, né? Nós somos sufocados por essas lojas, por essa especulação, do qual a comunidade a cada dia se vende um pouco, porque você acorda e quando vê já tem um outro prédio no lugar daquela casa, já existe uma loja no lugar daquela casa que teve história, que foi um morador antigo, que fez parte da comunidade, que faleceu e seus filhos venderam a propriedade, descaracterizando a nossa comunidade. E é isso que é a maior resistência dentro da comunidade, não descaracterizar a comunidade. Pessoas que passam por ali e falam assim: a casa de Tia Lourdinha ainda está aí, casa de Edna Rodrigues ainda está aí. Então isso que é a nossa prioridade na comunidade, permanecer ali e não deixar que a atualidade, que as lojas invadam o nosso quilombo e nos tire do contexto de quilombo. Que é essa vida comunitária, né? Exatamente. Inclusive já teve espaços que eram de uso da comunidade, né, para festas, manifestações religiosas, que desapareceram por conta dessas lojas, não é isso? E agora tem também a questão dos estacionamentos que estão querendo, né, fazer nesse perímetro onde está o quilombo. Exatamente, nós já tivemos na comunidade espaços culturais como Jaqueirão. Nós tivemos na comunidade o espaço que é os escoteiros, que hoje está, que foi escola na antiguidade, e hoje eles estão tentando fazer um estacionamento rotativo, porque o grupo dos escoteiros do Amazonas, na Praça 14, não tem nenhum tipo de atividade dentro da comunidade. E como aquele espaço fica próximo das lojas, eles estão tentando fazer um estacionamento rotativo para as pessoas estacionarem lá no período que estiverem fazendo suas compras nas lojas, e com isso não estão ajudando a comunidade, eles estão ajudando a si próprio. Porque o que nós sabemos que quando foi doado aquele terreno pelo governador da época, José Lindoso, para os escoteiros, foi para que ali naquele espaço fosse feita a atividade dentro da comunidade, que a comunidade pudesse participar daquele espaço junto com os escoteiros com atividade relativa à comunidade. E hoje nós vemos que é um prédio que não tem nenhuma atividade e que estão reformando para que se torne um estacionamento rotativo. E com isso quem ganha é eles. E a nossa comunidade se sufoca cada vez mais. Porque em outra gestão, nós tivemos a gestão do antigo presidente, do qual nos cedeu o espaço dentro da comunidade para nós, as crioulas, e a comunidade, fazermos nossas atividades, porque a Associação Crioula dentro da comunidade tem um calendário de atividade durante o ano todo, e lá seria um local apropriado para que nós realizássemos essas atividades. E hoje, com a nova direção, que nós entregamos a chave, não existe mais nenhuma atividade dentro da comunidade nesse espaço. O espaço que nós temos na comunidade é onde é feito o pagode do quilombo.
da qual nós fazemos nossas atividades, nossas reuniões, e também temos um pequeno espaço que é da Associação Crioulas, do qual nós conseguimos também realizar algumas atividades, mas o espaço é menor. É menor e também não tem a divisão de salas, exatamente, né? não Que tem seria sala. apropriado. Então nós precisaríamos de um espaço dentro da comunidade para que nós pudéssemos realizar nossas atividades, não só do calendário de atividade das crioulas, mas que realizasse também as atividades médicas de saúde dentro da comunidade, já que é uma comunidade que tem 133 anos dentro do Amazonas e nós temos cerca de 30 idosos com mais de 70 anos. Nós temos idosos na comunidade com 94 anos, do qual requer um atendimento específico, tanto de saúde física como mental. Então, nós precisávamos de um espaço dentro da comunidade que tivesse salas para que os atendimentos fossem diversificados para cada um deles. Então, nós não temos esse espaço na comunidade. E a nossa luta por essa titulação de terra seria para que nós tivéssemos um local específico dentro da comunidade para que nós pudéssemos realizar todos os trabalhos, tanto da associação, que é um calendário, quanto da saúde dentro da comunidade, que é necessário. Nós temos idosos na comunidade que não conseguem sair da sua casa, eles recebem o atendimento dentro da sua própria casa. Nós temos a unidade de saúde que nos acompanha dentro da comunidade e com muito custo, porque veio a pandemia e como nós somos quilombos urbanos, nós não tínhamos direito à vacina. E nós conseguimos, através do Ministério Público, entrar com uma ação e trazer a vacina para dentro da comunidade, porque até então só os quilombos rurais teriam direito à vacina. Eu lembro bem, Keila, que isso vocês conseguiram, mas apenas para as pessoas que moravam na comunidade, né? Os quilombolas que já estão habitando em outras áreas da cidade, né? Que saíram do quilombo, inclusive, por conta dessa especulação imobiliária, né? Que você explicou, ficaram sem ter esse direito, né? Nós sabemos que, independente de que as pessoas que moram fora da comunidade são nossas ramificações. E se elas são nossas ramificações, elas têm direito a essa vacina. Graças a muito apelo, muito recurso, nós conseguimos agora trazer campanhas para dentro da comunidade e conseguir atender todas as pessoas da comunidade que moram nas suas ramificações, em outros bairros. E tem pessoas dentro da comunidade que seus filhos moram fora do perímetro do quilombo, que moram na Cidade Nova, que moram no Novo Israel, São José. Então essas pessoas são agraciadas por esse programa quando tem essa campanha na comunidade. E também quem mora ao redor, que já moram há muito tempo na comunidade e se consideram como da família, como quilombola, do qual agora teve o censo, depois de 10 anos, teve o censo, e o censo só declarou quem era quilombola, quem morasse naquele perímetro. É verdade. As pessoas que moram fora da comunidade não puderam se declarar, então vai ter um erro muito grande nessa estatística do IBGE, porque nem todo mundo que morava fora da comunidade se declarou como quilombola, se declarou como preto, como negro, mas não como quilombola. Então, esse déficit aconteceu em todas as comunidades que moram fora dos seus perímetros. As comunidades rurais que moram na cidade não entraram como quilombola. E os indígenas que moram aldeados se consideraram indígenas, mas quem mora na cidade não foi considerado indígena. Então, e também o nosso questionamento foi que o IBGE fez essa pesquisa, deveria ter essa opção de se declarar como quilombola fora do seu perímetro de moradia e que também não ligaram para a questão LGBT. Existe LGBT na sua família? Quantos são? Essas pessoas ainda não são declaradas. E nós temos na família as pessoas LGBTs. Nós temos homens trans, mulheres trans, que deveriam entrar nessa pesquisa e não entraram. Isso foi um erro muito grande que eu questionei em Brasília também, a respeito. Isso aconteceu em todos os quilombos do Brasil. E é um prejuízo grande para a sociedade, né? Porque a partir desses números que o governo tem aí o quantitativo para a elaboração de políticas públicas, né? E já que a gente está falando sobre essa questão das políticas públicas, né? Como elas chegam até a comunidade,
Você já falou um pouquinho da questão da saúde. Eu queria te perguntar também sobre a educação, porque existe, né, toda uma legislação voltada à questão da educação quilombola. Como é que isso acontece aqui em Manaus e também nas outras comunidades no interior do estado? Existe a Lei 10.639, que tem a obrigatoriedade de ter a história da África brasileira dentro do ensino fundamental e médio, da qual não é exercido. Nós sabemos que existe a resistência de professores brancos que não querem essa matéria dentro da escola e que só nos procuram na época da consciência negra ou quando fazem algum trabalho para as escolas ou para suas faculdades, para os seus TCCs. Eu quero dizer que esse 13 de maio é um 13 de maio que a abolição não foi inclusa, porque nós sofremos os preconceitos e só somos procurados quando é para feito trabalhos. Porque nós queremos desconstruir que local de quilombo é local que existe terreiros e mãe de santo. Nós queremos desconstruir que só tem pretos que vivem de auxílios, mas que eu quero construir é que na comunidade quilombola, em todas elas, existem pessoas que têm nível superior, e desconstruir a questão de terreiros, porque tem muitas pessoas que não vêm na comunidade porque acham que lá é território de macumba, que essa é a palavra exata. Então, não nos envergonhamos dos que vieram antes, porque existiram terreiros dentro da comunidade, mas que os nossos ancestrais, os nossos antigos não deram continuidade, não nos passaram, sabe por quê? Porque seria muito mais fácil a minha filha estudar sem falar que a mãe dela é de terreiro, porque seria melhor aceita. Porque é muito mais fácil a minha filha alisar o cabelo, porque seria muito melhor aceita em qualquer lugar. Então, a gente desconstrói esse contexto de que quilombo é local de pessoas que lavam, passam, cozinham, porque essa foi a época que foi passada. E não nos envergonhamos da que vieram antes, porque foram lavadeiras, passadeiras, quituteiras, cozinheiras, amas de leite, benzedeiras, parteiras, e muitas pessoas pegavam desmentidoras, porque nós sabemos que além disso que o preto traz na sua ancestralidade, existe também a medicina, que são através das plantas, dos banhos, de chás, que nos salvaram muito na pandemia, enquanto não existia vacina. Enquanto a pessoa que tinha maior autoridade no Brasil falou que seria uma gripezinha, e que não salvou tantas vidas que poderia ser salvo com essas vacinas, da qual ele dizia que era experimental e nós seríamos cobaia, que nós iríamos virar até jacaré. E que homem podia se afeminar e que mulheres podiam se masculinizar com essa situação da vacina. Então, salvou tantas vidas que desconstruiu essa fala, do qual poderia ter salvado muitas vidas nos nossos quilombos, nas nossas comunidades, sem falar que ainda tem o déficit de quantas pessoas não morreram pelos quilombos sem serem diagnosticadas com a Covid. Keila, eu peço para a gente parar um pouquinho, né? E na volta a gente continuar a falar sobre essa questão da desconstrução, né, de estereótipos. Também essa questão da Covid, porque as comunidades quilombolas foram muito impactadas pela pandemia. E eu espero que você volte com a gente no próximo bloco. Até lá! Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência
de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Diversidade desta semana e a nossa convidada é a presidenta da Associação das Crioulas do Barranco de São Benedito, Keila Fonseca, e também representante da CONAC. Antes da gente retomar a nossa conversa, eu queria convidar você a visitar as redes sociais do Cenário. Lá você encontra não só as temporadas anteriores do Cenário Diversidade, mas todo o material jornalístico produzido aqui pela nossa equipe. Bom, Keila, a gente terminou o bloco anterior falando sobre essa questão da educação, da quebra de preconceitos e também a questão de saúde, né? Especificamente na época da pandemia. Foi um período bastante crítico, não é isso? Porque deixou as comunidades ainda mais vulneráveis, não foi? Foi um período que teve o lockdown, né, que as pessoas tinham que ficar dentro de casa, e a maioria na comunidade é autônoma, então nós ficamos preocupados em saber como ia cuidar dessa comunidade, já que nós somos uma associação de que está apoiando todas as pessoas na comunidade. Então nós recebemos várias ajudas na época da pandemia, da Unicef, com material de higiene e limpeza, máscara, álcool em gel, para as pessoas da comunidade, para os idosos principalmente. Nós tivemos a ajuda da Casa da Mãe Emília, que chegaram as primeiras cestas básicas na comunidade, com a ajuda da Luciana Ramos, que trouxe para nós, com a ajuda da mãe Meire, que foi doadas pela mãe Emília. Então nós tivemos a Ação Cidadania, que o FOPAAN, com o Glaucio e a professora Arlete, nos ajudou com cestas básicas dentro da comunidade. O Instituto Pé na África, do professor Otto, que fez uma campanha que geraram e foram feitas 1000 máscaras, da qual agraciou não só a comunidade de São Benedito, mas a comunidade do Serpa e de Barreirinha, que foram agraciadas com essas máscaras. A Fundação Palmares, que nos ajudou com as cestas básicas, porque era um período que a comunidade estava recebendo as primeiras cestas básicas do projeto da Fundação Palmares para quilombos, e a sociedade civil, que nós vimos um momento que as famílias não tinham como sair de suas casas, que estava tudo fechado e pessoas insistiam em sair de suas casas para poder trazer o sustento. Então a Rafaela Fonseca, que é pedagoga dentro da comunidade, que é membro, sócia fundadora das Crioulas, tem uma ideia de colocar no grupo do WhatsApp e Face, solicitando cestas básicas para a comunidade, da qual a sociedade nos ajudou, e nós recebemos mais de 200 cestas básicas para a comunidade, que deu para passar esse período de pandemia até chegar a luta da vacina na comunidade, para que as pessoas pudessem sair com máscara, ter álcool em gel dentro da comunidade, para poder trazer sustento para suas casas. Como eu falei, a maioria da comunidade são autônomas, as pessoas dependem do seu próprio trabalho, apesar de ter sua formação, não existem políticas públicas voltadas para que todas essas pessoas tenham um local fixo para trabalho, e ainda não tinha a situação da questão de cestas básicas físicas constantes na comunidade. Então, isso foi uma luta muito árdua para a gente, porque nós nos arriscamos, acreditamos que nós pegamos Covid, mas quando eu fiz o meu teste já tinha dado que eu tinha passado pelo vírus, e eu já estava sem apetite, sem paladar, sem sentir olfato, e até eu brinquei com a Rafaela, quantos nós não contaminamos, achando que nós não tínhamos Covid,
mas foi um trabalho muito árduo e também foi muito triste porque nós perdemos muitas pessoas na comunidade porque não tinha vacina, ainda não tinha sido aprovada, e quando foi aprovada não tinha compras de vacina. Então nós perdemos em torno de 30 a 40 pessoas dentro da comunidade, não só quilombola, mas como moradores que moravam na comunidade, pessoas ali que estavam de sol a sol, pessoas que trabalhavam como técnica de enfermagem, que trabalhavam em hospitais, pessoas idosas, pessoas que significavam muito para a gente na comunidade. Nós perdemos por Covid. Primas nossas que vieram de fora para tratar os pais se foram pela Covid. Primos, amigos, colegas, tios, enfim, foi muita gente. E graças a Deus, né, a vacina chegou, com muito custo, mas chegou. E nós temos a agradecer porque deu certo. Mas sabemos que muitas pessoas ainda não tomaram a vacina. Tem pessoas que resistem, tem pessoas que não tomaram nenhuma dose. Mas nós sabemos que a gente na comunidade fez o possível. Chamou as pessoas na comunidade, fez um trabalho dentro da comunidade para que todos usassem máscara, álcool em gel. E ficou até um toque. Tem uma prima minha que não sai para nenhum lugar se não tiver máscara e álcool. Porque foi tanta perca que nós mesmos começamos a nos policiar. Em todos os locais que nós íamos tinha que ter máscara e álcool em gel. Mas nós acreditamos que a pandemia ainda não acabou. E nós temos que ter esse cuidado sim, dentro da comunidade. E como é que foi a situação nas comunidades do interior, né? E assim, já aproveitando também para perguntar que recentemente teve uma viagem, né, que o Cássio, que ele também faz parte da CONAC, né, ele foi visitar ali as comunidades de Barreirinha. Né? Então, como é que está a questão de saúde lá? Porque a população negra, ela tem algumas especificidades, né? E essas pessoas, elas estão tendo acesso a esse acompanhamento? Bom, aqui no nosso quilombo urbano, o acesso à saúde é mais fácil. Mas a gente percebe que no interior, você só sai com helicóptero ou então com ambulância. Né? Uma ambulância que trazem para a comunidade mais próxima, que tem atendimento específico, ou então traz para Manaus. É muito difícil o atendimento nos interiores. Tem pessoas que estão com suspeitas de dengue, que está na época, né, do mosquito, e não tem atendimento. Não tem médicos lá. Me contaram que lá só tem uma técnica de enfermagem para atender toda uma população. Não tem medicamento. Aconteceu que se você for picado por uma cobra no interior e não tiver vacina, você tem que vir para o interior mais próximo da cidade. E acaba vindo para Manaus, porque não tem recurso. E você pode até morrer nesse translado para vir para uma cidade que possa te atender. Então, as comunidades estão carentes de atendimento médico, ambulatorial, porque não tem médicos, existe apenas atendente de enfermagem para atender todas as pessoas. Porque tem os pré-natais que tem que vir para a cidade, partos com dificuldade que tem que fazer cesariana, tem que vir para Manaus, porque o mais próximo de lá seria Itacoatiara. De Itacoatiara vem para Manaus. Todos os quilombolas que passam por problema de atendimento médico chegam em Manaus para atendimento, já são internados, porque aqui é mais longe, mas o recurso é imediato. E lá eles podem perder até a vida por falta de recurso. É muito precário. E que depois dessas lembranças, né, que ainda doem bastante, a gente percebe isso. Eu queria falar de algo mais alegre, né? Como é que foi esse processo de certificação aqui do nosso quilombo urbano? Porque até então a comunidade ela não tinha muito, não é isso? Essa noção de que ali era um quilombo. Como é que foi esse despertar? Teve um encontro no Estúdio 5, da qual os meus irmãos estavam fazendo parte. A Kelly foi delegada nesse encontro e lá falaram sobre questão de titularidade, questão de certificação. E a Kelly convidou Edmilton Cerqueira, que está em Brasília hoje com cargo no Terras e Territórios. Ele veio a convite para o nosso quilombo,
Nós se reunimos e ele falou assim: vocês têm como receber certificação. Vocês são uma comunidade que agrega valores, costumes e religião, que são os festejos da São Benedito. Então ele encaminhou a gente para que dessemos entrada na Fundação Palmares, mas que nós teríamos que levantar tudo da comunidade. Documentos, fotos, relatos, filmes, fizesse um dossiê e encaminhasse para a Fundação Palmares. Eu, Jamile, Luciana Ramos, Cássio, toda a turma se movimentou para conseguir esses documentos e foi encaminhado pela Luciana Ramos, que na época trabalhava com o Dr. Júlio, que era procurador da República. Então ela encaminhou, entregou em mãos na Fundação Palmares esse dossiê com fotos, jornais, entrevistas e principalmente o relato dos mais velhos que pesou para a nossa certificação. E até para a gente situar, né, quem está assistindo a gente, como é que nasce a comunidade do Quilombo de São Benedito? Quando ela nasce? Ela nasce lá em 1890, com a chegada de nossa avó Severa na comunidade, que veio do Maranhão para o Amazonas, com seus filhos Antão, Raimundo e Manuel. E aqui ganha uma titulação de terras doada pelo governador da época, Eduardo Ribeiro. Que era maranhense. Que era maranhense e preto. Sim. Então foi chegando a família e a família se construiu esse espaço onde é o Quilombo hoje. Nasce lá. E só vem ganhar sua certidão de nascimento em 2014 pela Fundação Palmares, com todas essas trâmites de documentação, visitas, porque teriam que certificar que a comunidade era quilombola. Então vieram as visitas técnicas, se eu não me engano foram 2 ou 3 que vieram da Fundação Palmares e certificaram que ali existia uma comunidade quilombola, de pretas e pretas, que tinham uma cultura como o boi-bumbá, que existia uma história dentro da comunidade e principalmente que tinha uma imagem de um santo preto cultuado pela comunidade há mais de 100 anos. Sem essa cultura da religião dentro da comunidade, dessa imagem centenária dentro da nossa comunidade, acredito eu que nós seríamos certificados pela fala dos mais velhos. Mas a imagem de São Benedito foi peso, e pela crença e pela tradição das festividades dentro do nosso Amazonas, porque essa atividade de religião e construção religiosa vem há muito tempo acompanhada por vários governadores da época que apreciavam nossas festas dentro da comunidade. Fala um pouquinho mais como é que funciona esses festejos, né, São Benedito. Então, nós festejamos São Benedito há 133 anos na comunidade. E o fundamental é que é por mulheres, que são as mulheres que estão à frente da comunidade, e os homens vêm com a força, né? A força bruta que nós não temos. Por exemplo, eu recordo da tia Lourdinha, Maria de Lourdes Fonseca, que ficou há mais de 50 anos à frente dos festejos, uma mulher negra que levou esses festejos por mais de 50 anos. Depois veio o Jacimar e hoje está a Jamile. Mas a gente conta com a força bruta dos homens, que meu pai esteve acompanhando esses 50 anos de festejos da São Benedito, sempre à frente de buscar um mastro na mata. Por quê? Nós vamos uma semana antes da Semana Santa escolher uma árvore, e aí essa árvore escolhida é trazida para a comunidade na sexta-feira, no domingo de Aleluia, e aí nós, na sexta-feira santa, esse macho é descascado, no sábado de Aleluia é levantado, se passa 7 dias de novenários, e aí no dia 31 de maio agora é feito o arranca-toco, se encerra os festejos da São Benedito. E esse mastro ele tem um significado, né? Sim, esse mastro é fixado na comunidade, é enterrado com frutas, flores, que é uma oferenda da terra para os céus, que é para pedir fartura para a comunidade, que é para pedir saúde, porque nosso santo é um santo de milagres, é um santo da fartura, é um santo que tem muitos registros de cura. Então muitos devotos vão até ele agradecer pelo ano que se passou, pela sua saúde, pela família. Então é um santo de prosperidade, é um santo de fartura. Quando nós fazemos aquela oferenda da terra para os céus, é que nós estamos pedindo saúde para a comunidade e fartura, que não falte na mesa de nenhum deles o que comer, o pão,
Porque São Benedito, na nossa comunidade, ele tem um cesto de flores dentro da comunidade. E nas imagens que nós vemos por aí, ele tem um menino branco no colo, que tem um significado, que ele fez um milagre e ressuscitou essa criança. Muitas pessoas acham que é menino Jesus, mas não é. É que ele foi até uma aldeia, e uma criança que tinha sido como morta, ele ressuscitou aquela criança, então ele tem uma criança nos braços por efeito desse milagre, que é um dos milagres dele, feito pelo Santo Benedito. E esse ano teve uma história bem bonita, assim, em torno de se conseguir esse mastro, né? Até porque esse mastro ele é tirado na própria comunidade, não é isso? Mas com esse desenvolvimento, desenvolvimento entre aspas, né? Essa urbanização, eu acho que é uma palavra melhor para ser utilizada, foi ficando cada vez mais difícil, não é isso? Conseguir essa madeira. Antes, né, antigamente, se tirava no terreno do seu Horácio, que era na Cachoeirinha. Os homens tiravam essa árvore do terreno do seu Horácio, traziam para a comunidade em festa, já enfeitavam e fixavam na comunidade esse mastro. Hoje em dia, com a urbanização, com o processo de IBAMA, e também você não pode retirar uma árvore da mata que gera multas. Então, esse ano, a crioula Rose, que estava fazendo trabalho na tribo indígena, na reserva indígena, ela conseguiu falar com a cacica, e a cacica autorizou que fosse tirada essa árvore esse ano dentro da reserva indígena. Quando chegamos lá, os meninos que foram com a Jamile tiraram-se essa árvore da mata e trouxeram para a comunidade, porque não tinha nenhum local para retirar esse mastro. Foi dificultoso porque tem uma logística para buscar esse mastro, tem que ter um caminhão, tem que ter homem para carregar, né? E é todo um preparo, então foi tudo direcionado. A gente acredita que São Benedito está à nossa frente e ele que decide, então ele decidiu que fosse dessa forma esse ano. E chegando lá, o mateiro se chamava Benedito. E foi incrível que foi uma árvore pequena, mas que é simbólica, né? Que nós não temos mais condições de fazer um mastro com 17 metros, porque também prevê a segurança das pessoas que estão ali, mas foi um mastro simbólico. O nome do mateiro era Benedito. E que resgata também essa parceria histórica, né, entre população afrodescendente e indígenas, porque muitos quilombos no Brasil eram formados, né? As pessoas às vezes não têm essa noção, mas nos quilombos existiam também pessoas indígenas que também foram alvos, né, de muitas violências durante todo o nosso processo de colonização. A gente vai parar agora mais um pouquinho e retorna daqui a pouco com mais Cenário Diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade desta semana e eu começo te lembrando que a revista Cenário está nas bancas. Essa edição aqui é do mês de abril, que tratou sobre a crise climática e também direito à habitação, né? Um problema bastante sério aqui nas nossas comunidades da região norte. Bom, e eu continuo aqui o papo com a Keila Fonseca, representante da CONAC no Amazonas. A gente está conversando sobre a situação das comunidades quilombolas no estado. E a gente terminou o último bloco falando sobre o quilombo urbano de São Benedito, que é localizado em Manaus, né, no bairro da Praça 14. Eu não mencionei até o momento, mas eu também sou uma quilombola, um membro da comunidade, né? Keila é minha prima. É bastante significante para mim falar sobre isso, porque você estava, né, nos blocos anteriores falando sobre essa questão das dificuldades que a gente tem de acesso, né, a vários direitos. E eu lembrei que até mesmo na minha vida como jornalista, uma vez fazendo uma matéria sobre aqui o bairro vizinho, que é o do Vieira Alves, né, que é a Vila Municipal, a antiga Vila Municipal, e uma senhora que eu entrevistava, de uma família bastante tradicional aqui da cidade, eu estava entrevistando por telefone, portanto ela não estava me vendo, não viu que eu era uma mulher negra, né, nem imaginava. E assim, ela fez várias falas racistas em relação à nossa comunidade. Aquilo foi muito marcante para mim, tanto é que eu tô lembrando disso agora. E assim, é muito bom ver a nossa comunidade saindo dessa invisibilidade, né? E saber que tem vários membros que lutam, né, para essa quebra de preconceitos, né? E assim, eu fico muito feliz que ela estiver participando, né, de toda essa movimentação que é nacional, né? Você indo até Brasília, articulando, né, melhorias aqui para a nossa comunidade e para as comunidades também rurais aqui do estado. E assim, eu queria muito que tu lembrasse essa questão, a gente falou um pouco ali da religiosidade, mas a gente tem outras festas na comunidade mais voltadas à questão cultural, né? Ali é o berço do samba, né? A primeira escola de samba de Manaus, do Amazonas, ela surge ali na comunidade, né? A escola mista, que dá origem depois à Vitória Régia. E temos outras movimentações culturais também. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Sim, a nossa comunidade tem um calendário de atividades. Todos os sábados tem pagode com feijoada no espaço do Quilombo do Barranco de São Benedito. Então, nós temos um calendário de atividades que vai dos festejos de São Benedito ao Natal das Crianças, que passa pelo Dia das Mulheres. Em março, nós vamos para a festa de São Benedito, fazemos Dias das Mães, fazemos uma festa junina na comunidade, nós temos a questão do Cosme e Damião na comunidade, Dia das Crianças, Consciência Negra e Natal das Crianças, que são parte do nosso calendário. Sendo que durante o ano nós fazemos várias atividades, com palestras, oficinas, corte e costura, artesanato, várias outras atividades que geram emprego e renda para a comunidade, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, do qual nós temos contadora, nós temos CNPJ, nós temos que declarar renda que não existe na comunidade, mas que nós fazemos atividades para que gerem emprego e renda dentro da comunidade. Então tem cursos de culinária na comunidade, nós fazemos vários eventos de saúde que traz com que a população se vacine, faça seus atendimentos, solicite consultas dentro da comunidade. Então é um ano na comunidade que nós fazemos com várias atividades, várias palestras, vários cursos também. Então uma associação voltados à arte também, sim, né? Recentemente teve um. Sim, nós fizemos uns cursos dentro da comunidade de costura, nós fizemos um curso de turbante dentro da comunidade e nós fazemos também o curso de biscuit dentro da comunidade. Nós fazemos vários cursos, inclusive também de customização. Então isso aí gera emprego e renda dentro da comunidade. É uma comunidade eclética. Hoje nós temos mais de 20 mulheres dentro da associação.
do qual nós agregamos valores e todo dia nós discutimos alguma coisa. O nosso grupo não é só feito para dar bom dia, nós também fazemos atos solidários. As meninas que conseguem alguma coisa, trazem para a comunidade, nós distribuímos. Nós pedimos cestas básicas, nós pedimos roupas para a comunidade, porque nós sabemos que existem crianças dentro da comunidade e famílias que precisam dessa ajuda. Então, nós sempre estamos fazendo campanha dentro da comunidade através da Associação Crioulas, que dá muito certo. Nós também somos agraciados com cursos dentro da comunidade que faz com que a criança aprenda desde cedo o que nós aprendemos. Falar da nossa cultura e religião. Respeitar a cor que nós temos, o que é quilombo, o que é ser preto. E respeitar principalmente os nossos fenótipos. Que cada um usa a roupa que tem, use o cabelo de que cor quiser, desde que seja respeitado. A nossa comunidade não é só católica, ela é umbandista, ela é candomblecista, ela é eclética. Nós temos evangélicos na comunidade e até mesmo nós temos na comunidade grupos de orações. Nós temos espíritas na comunidade, a comunidade é eclética. E dizer que a comunidade não é reduto só para procurar nós quando for 13 de maio, 20 de novembro. Nós somos uma comunidade aberta. Estamos ali para pesquisadores, fazerem seus trabalhos. Mas nós vimos que a maioria nos procuram só quando precisam e não retornam com seus trabalhos feitos. E isso nos deixa muito triste, porque tia Lurdinha deixava de cozinhar para atender um repórter, deixava de cozinhar para atender alguém que estava na porta dela, com rezas, com vidências, que a tia Lurdinha era vidente também, e as pessoas só nos procuravam para isso. E hoje eles têm que entender que nós temos nível superior, que os lá de trás fizeram essa passarela para que nós tivéssemos estudo e que não fosse só vistos como mãe de santo, pai de santo, pessoas que pudessem ajudar, mas que pessoas que pudessem contar uma história também e fazer registro para que as pessoas fizessem mestrados, doutorados através da nossa história, do qual só é lembrada por muitos no 20 de novembro. Esse 13 de maio aí, que é uma abolição não inclusa, que uma branca assinou uma lei para que tirasse das senzalas e libertasse os pretos que foram jogados ao léu, muitos sem roupas, tiveram que ser prostitutas, as mulheres, a maioria delas, viver do lixo, serem mendigos porque não tinham nenhum tipo de ressarcimento para isso. E hoje nós temos cotas, que é o mínimo que eles podem fazer. Esse reparo ainda é o mínimo que eles podem fazer por tudo que nós sofremos, por tudo que nossos ancestrais passaram. Então nós temos problemas de saúde na comunidade referente à alimentação que nós não tivemos adequada, as vitaminas que não foram suficientes. A maioria tem reumatoide na comunidade, problema cardíaco, respiratório, anemia falciforme. Então isso foi tudo consequência dos maus tratos lá atrás, da falta de alimentação adequada e vitaminas. Então hoje nós cuidamos dos nossos idosos, porque a maioria é cardíaca, hipertensa. Então a comunidade hoje requer cuidados e nós temos esses direitos desse reparo, que sejam reparados, que sejam dados esses direitos para nós, comunidade quilombola, também como para o indígena e para o ribeirinho, que muitas vezes é esquecidos. Nós recebemos, nós não, que eu falo assim ao todo, recebe um auxílio que causa muitos danos para as comunidades rurais, porque as pessoas não querem mais plantar, não querem mais fazer sua farinha, não querem fazer seus beijus para poder trabalhar, porque ficam dependendo de um auxílio que não sabe nem quando vai durar. Porque hoje tem o déficit na comunidade, tem a evasão escolar, que é muito grande, tem crianças que vão para a escola porque sabem que tem pelo menos uma alimentação por dia, e tem crianças que vão na escola por pressão, porque se não for, não recebe seu Bolsa Família. Então, esse é um déficit que nós queremos desconstruir. Nós acreditamos que essa lei 10.639, que é obrigatoriedade nas comunidades quilombolas e nas escolas, no ensino médio fundamental, falar sobre essa história da africanidade dentro do Brasil é muito importante.
mas que a gente sabe que existe ainda uma exclusão, que não existe ainda esse engajamento dos profissionais da educação voltado para essa lei. Já foi sancionada e que não é exercida. E que nós pecamos porque nós temos que levar a comunidade quilombola para dentro das escolas para poder fazer esse trabalho e não trazer um branco para contar nossa história. Porque nós temos pedagogos na comunidade, temos professores e historiadores para contar a nossa história. Não que um branco conte, mas que um quilombola conte, que um preto conte sua história. Porque nós temos vez, voz e fala e não precisa ninguém para nos representar. Então, esse é um pedido que as autoridades educacionais formem esse grupo de professores para esse tipo de trabalho da Lei 10.639, que já é obrigatoriedade para a educação no Brasil. Sim, tem 20 anos essa lei, né? Sim. Eu já virei até a chata em relação a esse assunto, Sim. porque foi tema da minha dissertação de mestrado, né? E a gente percebeu que, como a Keila já falou, essa lei ela não é implementada muito por conta do racismo religioso, né? Porque as pessoas acreditam que vai se ensinar nas escolas apenas a questão da religiosidade afro. E não é isso, né? É a história da África em si e afro-brasileira, né? A comunidade ela tem isso também, né? De ter essa guarda dessas comidas tradicionais africanas, né? A gente tem muitas quituteiras ali na comunidade. Como é que é isso? Resgata um pouquinho essa história da tia Lurdinha, que é uma figura bastante emblemática, né? Eu acho que não só a tia Lurdinha, mas a gente tem o Nestor Nascimento também, que foi esse advogado, jornalista, né? Ativista. O primeiro, né? Assim, quando nem se falava muito ainda em movimento negro, o Nestor já estava ali, né? Tocando nesse assunto dos direitos humanos. Então, a nossa referência como mulher preta, quituteira, é tia Lurdinha na comunidade com os festejos de São Benedito. E nossa militância hoje, o nosso porto seguro foi que Nestor Nascimento foi um precursor dentro do estado do Amazonas em questão da militância negra, que lutou até pelos gays. Um cara supermente aberta que dizia para a comunidade: estudem, estudem. Então, ele é a nossa referência maior em questão de militância negra no estado do Amazonas, apesar de muitas pessoas não o conhecer. E achar que ele foi apenas um pretinho que queria falar de militância negra e querer ter voz. Ele foi uma referência tão boa dentro da comunidade que hoje nós não temos como fazer uma palestra e não se referir a Nestor Nascimento. Não tem como fazer uma palestra e não questionar Maria de Lourdes Fonseca, tia Lurdinha, pelo trabalho que ela fez na comunidade, pela referência que ela é até hoje, tanto ela quanto Nestor. É uma quituteira de mão cheia, porque a referência na comunidade é a culinária. Nós temos pratos feitos na comunidade que o sabor é inigualável. As mulheres são quituteiras de mão cheia, e isso foi herdado de geração em geração. Tia Lurdinha, que tinha banca de comida, né, que era uma taca caseira, na verdade, com vários pratos típicos regionais. E hoje nós temos a referência da feijoada dentro da comunidade. Que chegou na comunidade, tem feijoada no sábado. Chegou a consciência negra, tem feijoada. E também nós temos uma bebida típica dentro da comunidade, que é o aluá, que é feito da fermentação da casca do abacaxi, que é uma culinária que nós não podemos deixar de fazer dentro da comunidade. Que é o tacacá da tia Lurdinha, o pirarucu a casaca, o só come quem pode, que era uma referência da tia Josa, dentro da comunidade, o bolo de macaxeira maravilhoso, inigualável, salgados, e temos na comunidade pessoas que dão esse segmento. Nós temos uma barraca na comunidade que é do Nego Beto, que tem todas esses quitutes todos os dias, que é o croquete, só come quem pode, tacacá, pirarucu a casaca, vatapá, que é servido e feito pelos quilombos, né? No caso, referência, o Beto. Então, nós temos essa tradição mesmo de culinária na comunidade. A comunidade é quituteira. E matriarcal também, Sim, né? Acho que esse protagonismo das mulheres é importante ressaltar, até porque a gente não pode falar de
de temas relacionados ao racismo, né? Sem falar em gênero, em raça, em classe. E esse protagonismo das mulheres, ele é significativo. Até elas estiveram à frente dos terreiros, né? Muito do que a gente tem hoje de cultura afro no Brasil se dá por conta dessas ações, né, que foram feitas por mulheres. Keila, eu te agradeço pela participação aqui com a gente. Eu acho muito importante que a gente possa dar essa visibilidade às comunidades quilombolas aqui no nosso estado, né? Comunidades que foram durante tanto tempo invisibilizadas. Foi muito comum no nosso estado ouvir que não existiam negros, né? E, bom, a gente está aqui para comprovar que isso é uma mentira. E eu agradeço a você que esteve aqui com a gente, né? Agradeço pela sua audiência e te convido para assistir o nosso programa na próxima semana. Até lá!